Esse é João. João está no seu último ano de faculdade e acabou de conseguir seu primeiro estágio. Mas dados os altos custos da mensalidade da faculdade, mais a moradia e a alimentação, João sempre precisou da ajuda dos pais. Mas agora as coisas vão melhorar. João tem um emprego agora, ele terá uma renda mensal mais garantida. Então ele pensa, bom, apesar de eu não conseguir juntar muito, não é um salário dos mais altos, eu vou me esforçar sim o máximo que eu puder para não gastar tudo o que eu ganho e tudo que me sobrar eu vou guardar. E aí que João lembra do que ele viu em sala de aula, na qual ele cursou algumas matérias que apresentaram algum conteúdo sobre o mundo e as opções de investimentos que existem no mercado. Então ele sabe da importância de se investir as suas sobras mensais, porque no longo prazo aquilo terá crescido muito mais rapidamente em valor. E é nesse ponto que João se depara com o grande dilema do recém-chegado ao mercado dos investimentos. Aonde eu devo investir meu tão suado dinheiro? Então a primeira dica que eu daria para João certamente é: busque conhecimento. Seja fuçando na internet, seja assistindo a canais de finanças como o nosso. Um dos hábitos mais importantes que vai aproximar você aos melhores investimentos do mercado certamente é o hábito diário da leitura. Mas por que é tão importante ler? Eu apresento para vocês agora a pirâmide de William Glasser. Então percebam que lendo, ouvindo, consultando amigos que já atuem no mercado, você estará exercitando pelo menos 71% dos métodos conhecidamente mais eficazes de aprendizagem. Inclusive, o milionário Bill Gates já disse no seu documentário autobiográfico e em vários de seus livros escritos que reserva pelo menos 1 hora diária para leitura. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link desse documentário extremamente interessante. Ele ainda diz: não dá para ler assuntos complexos 5 minutos aqui e 10 minutos ali, em meio à correria do dia a dia. Matérias de revistas ou vídeos do YouTube cabem sim nesse tempo. Então, para assuntos complexos, eu leio toda noite pelo menos 1 hora. Aproveite também, investidor, para ver esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela nesse exato momento, em que eu disseco todo o conteúdo de um livro que é considerado a Bíblia do investidor, chamado O Investidor Inteligente. Ok, Lelo, mas eu já ouvi falar dessa pirâmide em algum momento da minha vida e outra. Meus pais sempre me disseram ao longo da minha vida inteira que quem lê vale por 2. O que eu quero saber é como colocar em prática tudo o que você está falando. Excelente ponto. Então vamos focar nos métodos mais eficazes de aprendizagem. Pegue o seu celular, acesse o aplicativo do seu banco agora. Procure aí a guia de investimentos. Em seguida, clique em renda fixa. Você vai encontrar certamente um produto chamado CDB. Este tipo de aplicação já faz sucesso há muito tempo. E seja você um iniciante ou não, certamente você vai encontrar este tipo de aplicação na carteira dos investidores que você mais admira. Alguns exemplos: André Esteves, fundador do Banco BTG; Luiz Carlos Trabuco Cap, ex-presidente do Banco Bradesco; Guilherme Benchimol, fundador da corretora XP Investimentos. E o que é CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário e é um título financeiro obrigatoriamente emitido por instituições financeiras, como os bancos. Mas vocês sabem, investidores, aqui no canal a gente vai no detalhe que ninguém te conta. Qual foi a origem do CDB e para que ele serve? Bom, para que você nunca esqueça, sua principal razão de existência é fazer com que os bancos consigam captar mais recursos, para que eles emprestem para os seus correntistas. Então é um meio de captação dos bancos. Em outras palavras,
no momento em que João decide aplicar o seu dinheiro suado do estágio em um CDB, ele está emprestando seus recursos para o banco, que, em troca, te pagará uma remuneração sobre aquele capital recebido de João. Obviamente, depois de passado o prazo estabelecido no momento da aplicação. Reparem, investidor, que no momento em que você empresta ou aplica esse dinheiro no banco, este título está certificando justamente que você depositou determinada quantia financeira no banco. Daí vem o nome de certificado de depósito bancário. Faz mais sentido? Agora vamos falar mais detalhes sobre a remuneração de um CDB. Pode ser dividida basicamente em dois tipos. Primeiro tipo, remuneração pré-fixada. Nesse caso, a taxa de juros é definida no momento da aplicação e permanece fixa durante todo o prazo do investimento. Por exemplo, vamos supor que eu tenha investido em um CDB pré-fixado que oferece uma taxa de juros de 14% ao ano. Portanto, essa aplicação me renderá exatamente os 14% anuais até o vencimento. Repare, inclusive, que eu estou falando em um CDB real, tá aí na tela para vocês. Só um detalhe aqui, tá? Esse rendimento que eu estou falando é bruto, ou seja, haverá desconto sobre essa remuneração, descontos relacionados, por exemplo, à tributação, como o IOF, caso você resgate o CDB antes de 30 dias corridos, contados a partir da efetivação da sua aplicação, e uma outra tributação que também incidirá sobre a remuneração do seu CDB é o imposto de renda. Tá aí para vocês a tabela do IR aplicável para os CDBs. Essas alíquotas, reparem que fazem parte da tabela regressiva do imposto de renda. Segundo tipo, chamada pós-fixada. Nesse caso, a remuneração do seu CDB está atrelada a algum indicador financeiro. Esse indicador pode ser, por exemplo, o CDI ou mesmo a inflação, que hoje é medida pelo IPCA. Então vamos usar um exemplo para facilitar para vocês. Reparem nesse CDB pós-fixado que paga 100% do CDI. O que significa aqui? Passado o prazo dessa aplicação, você vai receber como remuneração 100% do CDI daquele período. Nesse caso, percebam também que o investidor só saberá o exato valor da remuneração ao final do prazo daquele investimento, pois o CDI pode variar ao longo do tempo. Vale pontuar mais uma vez, a tributação aqui sobre o rendimento dessa aplicação é o mesmo, IOF, se aplicável, e o imposto de renda. Dito tudo isso, vamos às três principais vantagens do CDB e que nunca te contaram. CDBs te oferecem uma ótima remuneração. Em sua grande maioria, costumam pagar muito mais do que aplicações bastante populares e ainda utilizadas, como por exemplo a poupança. Eles também muitas vezes conseguem superar rendimentos ou juros diários de contas e bancos digitais e podem até mesmo superar aplicações que normalmente superam a sua remuneração, como LCIs e LCAs. Muitos CDBs, inclusive, atrelados ao CDI, principal indicador da renda fixa, conseguem te oferecer remunerações maiores até que o Ibovespa, que é o indicador representativo da Bolsa de Valores. Vamos à dica número 2. Os CDBs são investimentos de renda fixa, logo são seguros, justamente porque eles são garantidos pelo FGC e ele vai garantir a sua remuneração em CDB, mesmo em caso de falência do banco que emitiu o seu CDB. E vamos à dica número 3, praticidade e alta disponibilidade. Os CDBs são muito fáceis de serem encontrados no mercado, seja por meio de um aplicativo de um banco, seja por meio dos bancos digitais, seja por meio de uma corretora. Aplicar seu dinheiro em CDB é muito menos complexo que, por exemplo, aplicarmos na Bolsa de Valores. Portanto, caso você esteja no momento de vida em que você não tem tempo
para acompanhar de perto o mercado ou os indicadores financeiros que podem afetar os seus investimentos, o CDB é uma excelente opção para você, porque ele vai te oferecer uma remuneração bastante atrativa de uma maneira muito prática e segura. E aqui vai uma quarta vantagem extra: podemos considerar o CDB como uma excelente porta de entrada para que você ganhe confiança e conhecimento e consiga alçar ou investir o seu dinheiro em investimentos mais complexos que poderão te gerar mais retornos. Abra uma conta em algum banco e faça por si mesmo uma aplicação nesse produto. Comece hoje, não importa o montante, só comece, que no longo prazo isso fará muita diferença no seu patrimônio. E um recado importantíssimo para você que infelizmente ainda mantém boa parte dos seus investimentos na caderneta de poupança. E aqui vale a seguinte frase: as pessoas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos. Por medo do desconhecido, elas preferem sofrer com o que é familiar. Nesta frase, substitua tranquilamente familiar por poupança. Então saia da pré-história e faça jus ao seu dinheiro tão suado. Ele merece sempre ser bem cuidado e remunerado. Agora vamos às 3 principais desvantagens de um CDB e que nunca te contaram. Dependência do emissor ou do banco que emite o CDB em que você aplicou. Lembra que você emprestou dinheiro para o banco? Logo, este banco é o emissor desta dívida que ele tem para com você. Ou seja, se este banco quebrar, como ele vai te pagar a remuneração prometida? Portanto, se esse cenário acontecer, você correrá risco sim de não receber todo o montante que você aplicou no CDB. Mas vale uma ressalva aqui: caso você utilize a favor dos critérios do FGC, você não correrá risco algum de perder o seu tão suado dinheiro. Outra desvantagem: impostos. Lembrem que o CDB ele é sujeito a tributações, como o IOF e o imposto de renda. Portanto, a sua remuneração será sim afetada por tributos. E a última grande desvantagem: se comparado a outros investimentos que, embora sejam um pouco mais complexos, eles provavelmente te pagarão mais remuneração. Então podemos concluir que os CDBs não pagam a máxima ou as melhores remunerações que existem no mercado. E é importante citar aqui, investidores, existem CDBs ruins, muito aquém do que a grande média dos CDBs. Então cabe você pesquisar bem, entender como funciona a remuneração para que você não caia em furada. Existem CDBs que pagam inclusive abaixo da poupança. Por hoje é isso, pessoal. Gostaram do conteúdo? Existe algum outro tipo de investimento que vocês queiram conhecer melhor? Escrevam aqui, deixem seus comentários e até o próximo vídeo.